Galera, eu vou contar para vocês algo sobrenatural que aconteceu na minha vida, na qual o inimigo ele se manifestou na minha casa. Não sei se vocês acreditam ou não em experiências paranormais, sobrenaturais, porém, esse relato que eu vou falar para vocês de uma forma rápida, foi uma situação na qual o inimigo ele se manifestou fortemente. Eu havia chegado do serviço por volta de umas 11 horas da noite, minha esposa na sala assistindo televisão, no volume bem baixinho, e minha filha recém-nascida no quarto. Eu tomei um banho e fui me deitar. Quando eu cheguei no quarto, a minha esposa, em um tom muito assustado, perguntou se eu tinha ouvido algum barulho na cozinha, porém não tinha barulho nenhum, estava um silêncio total. Fui até a cozinha para ver, como ela insistiu que tinha sim ouvido um barulho, eu fui até a cozinha. Cheguei na cozinha, tudo normal. Para tentar acalmá-la, peguei uma vassoura que estava atrás da geladeira e falei que a vassoura havia caído. Porém, não tinha acontecido absolutamente nada. Quando eu cheguei na divisa entre a cozinha e a sala, o acabamento de gesso entre o teto e a parede, ele se quebrou em pedaços e foi arremessado contra a minha cabeça, com uma violência muito grande. Ainda bem que era de gesso. Foi arremessado como se fosse jogado com a mão. Dei uns 3 passos para trás, eu fui olhar em direção àquele pedaço do gesso, aquele pedaço de acabamento do gesso, e eu visualizei o azulejo que estava abaixo dele, sendo como se estivesse sendo empurrado com a mão de dentro para fora da parede. Foi um barulho meio assustador que eu ouvi, do rangido daqueles azulejos. Eram 2 azulejos. E ele começou a quebrar em cacos, mas conforme ele ia sendo quebrado em cacos, ele não caía no chão, ele estava sendo arremessado na minha direção. E eu dei alguns passos para trás, vários cacos de azulejo sendo arremessado com extrema violência, de um lado da parede até a outra. Foi uma barulheira gigantesca, o cachorro que eu tinha correu para o andar de baixo onde minha mãe morava, onde minha mãe mora, assustado. Passado toda essa situação, pensei tentando me acalmar e entender essa situação, falei, a parede deve estar com infiltração, uma coisa assim, e o azulejo quebrou. Porém, eu sabia que não havia acontecido aquilo, porque se o azulejo tivesse quebrado, ele cairia exatamente assim, e não sendo arremessado com extrema violência e sendo quebrado em partes, em pedaços. Peguei uma chave de fenda e fui tentar arrancar o restante de azulejo que estava na parede, para evitar qualquer tipo de problema. E eu não consegui, galera. Os azulejos estavam fortemente fixados, não havia nenhum tipo de infiltração. Isso daí foi um sinal claro que o inimigo, ele estava furioso com o que Deus ele tem ainda de promessa na minha vida. Beleza, galera? Esse foi o relato do dia. Queria compartilhar com vocês essa situação que o inimigo ele também age.